Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos ouvem, nos assistem nesse momento, que Deus abençoe a sua vida, né? Nós desejamos, como disse o apóstolo Paulo, o meu desejo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é para com Israel, para que eles se salvem. Assim nós também, é o nosso desejo, a nossa oração e o nosso desejo é para que você venha se salvar, né, irmão? Isso aí é a coisa mais importante. Então, a palavra de Deus é para isso, é para salvar o homem. Mostrar para o homem o escape, né? Como ele deve fazer para que seja recebido pelo Senhor. Então, é através da instrução da palavra que nós fazemos a vontade de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, existe um entendimento, nós buscamos esse entendimento na palavra de Deus para entender, né, como é o caminho da salvação, o que se faz para se salvar. Então não é como eu penso, meus caminhos são os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor não é os meus caminhos, né? O poder de Deus é diferente de poder de homem. Então nós temos que tratar com o Senhor. Então o homem não tem poder algum para salvar alguém ou dar o escape a alguém, né? Então veja que tudo está na mão do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, né? Sabemos que não temos outra saída senão obedecer a palavra de Deus, que assim, nessa obediência, Deus nos dá o entendimento, a revelação da palavra, o alimento, né, da alma, para que essa alma tenha salvação. Então isso é a necessidade. Nós vamos falar a palavra de Deus, nós vamos ler aqui no Salmo 107. Salmo 107, o versículo 33. Salmo 107, versículo 33, né? Que diz assim: Ele converte os rios em desertos, nascentes em terra sedenta. Então veja aqui que ele faz essa convenção, dependendo aí da obediência do homem. Então veja, quando você desobedece a Deus, você fica desligado. E assim quem conduz a sua vida é o ladrão. Como disse Jesus, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância, né? Então, veja que quando nós nos desligamos de Deus, nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós somos guiados pelo mal, no sentido de, o mal no sentido de perdição. Desligado de Deus não tem vida, não tem sabedoria, não tem o entendimento, não tem defesa, né? Porque nós sabemos que a nossa defesa está no Senhor, né? Somente Deus pode nos defender. Somente o Senhor tem o poder de nos tomar do inimigo. O Senhor Jesus, ele disse: ninguém tem o poder de tirar de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ou seja, quando você vai ver, não é que o inimigo toma de Deus. Deus vira as costas, porque não é na verdade você vira as costas para o Senhor. Você abandona as armas.
Você despreza o poder de Deus. Não dá valor. Não se apega, não acredita. E assim você fica desarmado no sentido espiritual. E dessa forma, desarmado, né, você não tem como brigar, lutar, defender a tua própria alma. Então veja, quando nós buscamos o Senhor, aí esse poder do Senhor se manifesta nas nossas vidas, nos armando, nos dando esse entendimento de visão do que é armadilha e do que não é, do que é bom e do que é mal. Nos dá o poder de brigar contra o mal para nós ficarmos com o bem. Mas quando você não tem esse entendimento, você está abraçado com o mal, andando conforme o inimigo quer, e você não consegue nem ver, você não consegue nem entender que isso está te prejudicando. Então veja aqui que somente o Senhor, Ele tem esse poder de converter as coisas. Um lugar que é abundante, ou seja, tem abundância de qualquer coisa, Ele pode tornar escasso. Né? E aonde é escasso, com abundância. Né? Então veja que Ele diz aqui, Ele converte rios em desertos. Né? Então, lugar, aí diz aqui, nas nascentes em terra sedenta, ou seja, onde tem um rio, tem uma nascente de água, um lugar seco. Só vai, aí vamos aqui o versículo 34. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Não é por outra coisa. O Senhor Jesus, na verdade, Ele quer nos ajudar. Ele quer que você seja abundante, seja próspero, né? Seja abençoado. Agora como? Se nós não damos lugar. Quando Deus abençoa, o homem se separa dele. Então diz, pela maldade dos que habitam nessa terra. Então o lugar, né, como diz aqui, a terra frutífera em terreno salgado. Né? Ou seja, um lugar que dá fruto, passa a não dar fruto mais. Né? E aí ele diz aqui, prosseguindo, pela maldade dos que habitam nela. Então, pela maldade do homem, é que ele garimpa, ele busca esse desprezo de Deus. Na verdade, quando nós vamos olhar, eu tenho que sempre dizer isso e consertar o que a gente acha que é Deus que vira as costas, é Deus que não ama o homem, é Deus que castiga o homem. Pelo contrário, é você que procura o castigo, é você que se vira as costas para Deus, é você que dá coice na instrução de Deus. É você que rejeita. Então, quando é uma palavra aí que a gente sempre está falando, e quando falo nesse assunto aqui, dessa forma de rejeição ou aceitação, é preciso dizer que Isaías falou, Isaías 53, versículo 1, até Paulo fez menção dessa palavra em Romanos, que ele diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então veja, quem foi que acreditou na palavra de Deus que foi pregada, seja por quem for. A palavra é de Deus, é Bíblia, então eu preciso crer. A palavra não é do que está pregando, a palavra é de Deus. Então eu preciso crer no que o homem está pregando, que é Bíblia. Eu preciso crer naquilo que vem da parte de Deus. Aí o braço do Senhor, o poder de Deus é a meu favor.
Se eu rejeitar, pode ser o maior pregador. Tinha alguém maior pregador do que Jesus? Existiu ou vai existir? Existiu antes, depois ou... Não. Então veja que o próprio Deus pregando, mas as pessoas não acreditavam. Uma parte não acreditaram e outros acreditaram. E ele disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Mas como me perseguiram, vão perseguir vocês também. Mas como creram em mim, vão crer em vocês também. Ou seja, tem parte que crê e parte que não crê. Então, maldito, condenado, é aquele que não crê. Então veja aí que, quando nós falamos isso aqui, ele está falando principalmente da alma do homem. Principalmente daquele que nós estamos no Velho Testamento e tudo, que Deus, ele, depois que veio Jesus, já é tudo no espiritual, né? Mas entenda, mesmo assim, trazendo para o natural, é verdade. Quando eu acredito, eu faço investimento na obra de Deus, acredito na palavra de Deus e eu procuro defender o reino do céu. Eu sou abençoado, não tem como não ser abençoado. Mas se eu rejeitar e começar a comer, beber e folgar, porque tem gente que tira férias, né, da palavra de Deus, no sentido obra de Deus. Tira férias, Deus não tira férias, irmão. Não existe isso, o diabo tira férias. Ou Deus, não. O teu espírito dorme, a tua alma dorme e descansa e folga, não existe isso aí. Então é preciso nós entender que precisamos, quando Deus chamou Josué e deu ali o cajado a ele, de Moisés, ele disse para não se apartar nem para a direita nem para a esquerda, meditar, não se apartar aquela palavra da boca dele de dia e de noite, ou seja, a todo momento. Então a briga é constante. Precisamos entender isso. Agora, se nós nos mantermos acreditando no Senhor, esperando no Senhor, esperar com paciência no Senhor, e Ele se chegará a ti, ou seja, te dá a vitória. Acredite que quando você vai ver um homem como José, irmão, que esperou no Senhor, foi levado como um escravo para o Egito, e ele não se desesperou. Fosse um assim meio doidinho, ele se desviava logo. Ali, primeiro que ele chegou ali, já foi logo abençoado, trabalhar com Potifar. Potifar comprou ele, e Potifar entregou tudo na mão dele. Ele já arrumava logo ali uma mulher, ligeirinho, já começava a se desviar do caminho do Senhor. Você vê que ele ficou firme, esperando no Senhor. E foi entregado tudo na mão dele, tudo que Potifar tinha. O chefe do exército do faraó. Então veja que ele esperou e ele foi abençoado, né? Ali tomando conta de tudo, só que veio ali a perseguição. Para quê? Para melhorar mais. É uma maneira uma trajetória de Deus, que nós estando ligados com Deus, nós vamos entender isso aí. É o caso dele. Ele esperou, é ruim esperar. Não é fácil, não. Você tendo a oportunidade de escapar, humanamente falando, você sempre larga as promessas de Deus e segue aquilo, promessa de homem, entendimento teu, e com isso você se dá mal. Mas é preciso se manter na vontade de Deus, é o caso de José. Veio a mulher de Potifar e tentou ele ali,
levantou um falso testemunho dele, ele foi preso. Mas lá também ele foi abençoado, no presídio. Foi entregue as chaves do presídio na mão dele. Ou seja, ele era um preso que tinha liberdade. Então veja ali, dali ele saiu daquele presídio para ser governador do Egito. E esperou, eu fico olhando, eu não me lembro aqui direitinho, que eu fiz as contas já, mas é de 9 a 12 anos, mais ou menos, ele ficou ali naquela terra, com saudade, desejo de ver o pai, de ver sua família, mas ele esperou Deus trazer a família dele lá, e ele não foi lá ver a família. Então esperou a hora de Deus honrar ele, a hora de Deus consagrar ele ali de forma que desse honra, a honra viesse de Deus e não dele mesmo. Ele até mesmo como chefe ali no Potifar, ele podia muito bem pedir para ir visitar a família dele. Era chefe, o homem, em confiança. Depois, chefe no sentido com toda liberdade, as chaves do presídio, tudo na mão dele. Dava até dele pedir para o carcereiro, rapaz, fala com o chefão aí para me dar uma volta ali, eu volto já, né? Você vê que ele suportou aquilo lá, esperou a hora certa. Depois, como governador, irmão, governador do Egito, segunda pessoa de Faraó, ele podia pedir para Faraó para ir na casa dele. Ele ia com toda uma guarnição, toda uma proteção, um suporte, né? Mas ele não, ele preferiu Deus trazer os irmãos dele lá, e pai e tudo, depois toda a sua família, do que ele ir lá. Contra a vontade de Deus, ou seja, fora da hora. Então veja aí que eu fico olhando isso aí, e eu preciso trazer isso para mim. Saber que o Senhor é Deus, Ele faz o que Ele quer. E no final vai dar tudo certo se eu estiver com Ele. Mas se eu antecipar isso aí, eu correr atrás da maneira que eu acho, se eu passar na frente do Senhor e querer me conduzir por o caminho que eu acho que vai dar errado. Não vai dar certo. Então é preciso esse entendimento aqui, que ele converte aí os rios em deserto, né? E as nascentes em terra sedenta. Então veja onde tem um rio, pode secar. Ah, mas eu tenho muita coisa, jamais vai se acabar. Acaba sim, e é rápido. Mas também aonde está seco, ele pode abençoar se tu for. Aí você vê o nosso Isaac, o filho de Abraão, ele foi para um lugar ali perto do Egito, por causa da fome, uma seca que teve, e quando ele chegou ali, ele foi abençoado, irmão. Se sujeitou ali ao rei, às autoridades, foi trabalhando. Ele plantava e dava 100 por 1. De tal maneira que o rei, com uns anos lá, mandou ele sair de lá. Ou seja, pediu. Não foi bem mandar. Mas ele pediu para ele que ele saísse de lá da terra dele, porque se continuasse lá, ele ia comprar eles tudinho. Tudo que eles tinham. Ele disse, do jeito que Deus está te abençoando, tu vai comprar nós, daqui a pouco tu é nosso Senhor aqui. Então vai-te embora daqui logo. Então veja, onde ele abria um poço, dava água. Vinha o perseguidor e fechava. Entupia o poço, mas ele com calma, esperando Deus dar a vitória, ele cavava outro. E assim chegou o dia daqueles inimigos dele dizer para ele, olha, nós viemos aqui,
fazer um pacto contigo, uma amizade, é uma aliança, que nós não vamos mais atrás de entupir, brigar contigo, entupir poço teu. Porque nós estamos vendo que Deus é contigo. Não adianta estar mexendo. Irmão, eu acho que é assim, a gente tem que acreditar em Deus e procurar andar com o Senhor. Em tudo que você tem, você consagrar ao Senhor, no sentido de dar glória a Deus. Eu tenho uma bicicletinha, pois é, mas eu vou andar com essa bicicletinha para a igreja, claro que eu vou fazer meu serviço nela também, mas eu não vou para o prostíbulo nela, não, eu vou para a igreja. Eu vou dar glória a Deus, eu vou para o culto nela, né? Eu sei lá, eu tenho um som, uma televisão, um rádio. Eu vou botar para tocar hino que dá glória a Deus, rapaz. Eu não vou ligar nas novelas que ensinam os meus filhos a fazer o errado, as coisas que não prestam. Ensinar meu filho, minha filha, ser infiel, marido e mulher. Perseguir os pais, andar cheio de fofoca, como diz o ditado. Então, assim, eu acho que é por aí que nós precisamos fazer. Dar glória a Deus. Essas instruções nós buscamos na palavra. Entenda que a palavra de Deus é para abrir tua mente. Tem um mistério, a sabedoria, a inteligência que vem de quem? De quem criou todas as coisas e que você vai prestar conta com ele e eu também. Das obras que você fez. Se você não quiser isso aqui, você rejeitou, irmão. Entenda, você jogou os pés em Deus, não é Deus jogou os pés em tu. Porque se Deus não quisesse, não existia nenhum homem. Não existia nada. Para quê? Para que Deus quer homem? Agora, é pela misericórdia mesmo, ele fez o homem só para mostrar para o diabo que tem pessoa que não está lá no céu, que está aqui na terra, que adora ele. É o caso de Jó, que ele falou para o próprio Satanás sobre isso aí. Para dar testemunho. Tem gente que nunca me viu que é mais obediente que tu, que morava comigo. É isso aí, irmão. Então eu vou querer ser um desobediente como o diabo? Não. Eu tenho que ser obediente como um anjo. E assim eu terei a vida eterna com Deus como anjo. O versículo 35, Salmo 107, versículo 33, né? Ele converte os rios em deserto, nascentes em terra sedenta. 34. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que habitam, dos que nela habitam. Converte, o 35 aqui, converte o deserto em lugar, em lagos que é, e a terra seca em nascentes. Aí faz tudo o contrário. Da maneira que ele quer, conforme a tua obediência, ali está. O poder de Deus, ou vem a destruição. Por isso que Jesus falou, vou repetir, João 10, 10. O ladrão vem senão matar, roubar, destruir. Então veja, não tem como você desobedecer a Deus e dar certo as coisas. Aí você diz, não, para mim está dando certo. Não, quero saber tua alma. Se estiver dando certo ali, no sentido material, é porque você também faz as coisas certas no material. Entenda. Se eu trabalho direitinho, pago minhas contas, tudo certinho, então é da parte de Deus isso aí. Entenda que Deus ele é assim, certinho, caráter, faz a coisa certa. Agora vê o enrolado se dá certo a vida dele. Não dá. Ele vive sempre aperreado, enrolado. E a alma aflita, oprimida, é envergonhado. Não pode ver, não vai dar certo, não tem como.
um ladrão viver a vida inteira, ainda que isso aconteça. Eu vou ler um versículo aqui, para você ver. Ainda que isso aconteça, mesmo assim você não deve desejar. Eclesiastes capítulo 8. Ainda que seja dessa forma. Salomão escreve aqui, Eclesiastes capítulo 8, e o versículo 12, ele diz assim: ainda que o pecado faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então veja aqui, ainda que tu peques 100 vezes, coisa fazendo mal mesmo, e as coisas estão dando tudo certo, está prolongando os dias, está só o filé. Ainda que isso aconteça, aí Salomão está dizendo, eu digo com certeza, não é com dúvida, que bem sucede aquele que teme a Deus, aquele que treme diante dele. Aquele que temerem diante dele. Então veja aqui, que às vezes o juízo, ele fala aqui no versículo 11, que o juízo não vem logo na mesma hora, depois que vem o negócio, depois que tu vai prestar conta. Ele diz no 11, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a pecar. Então veja que às vezes eu estou pecando e estou me dando bem, aparentemente. Mas eu estou acumulando destruição, estou acumulando morte na minha vida. O salário do pecado é a morte. Então é como que você esteja depositando ali um veneno para tu engolir ele de uma vez só. Está entendendo, irmão? É isso aí, você vai acumulando, não, todo dia eu coloco um pouco de veneno num copo, porque daqui a pouco eu vou engolir ele, né? Então veja, já o bem não, a obediência a Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aí é Romanos 6, 23, né? É como que você esteja acumulando coisas boas, né, para você tomar depois. Um remédio, um etídoto, que é contra o veneno, contra a morte da tua alma. Ou seja, que é a favor da tua alma, que vai te dar vida. É isso aí, vai te dar galardão no céu. Como que você esteja ali, todo dia coloca uma porção ali. Teu nome escrito no livro da vida, sustentado por aquelas porções ali. Você está exalando o cheiro suave de Cristo. Ou seja, incenso suave às narinas do Senhor, com aquelas porções, colocando ali. Todo dia exala. E o Senhor tem prazer em você. Mas se não for assim, é destruído pela maldade dos que habitam nesse lugar. Então esse 35, o 36, né? Ou seja, o 35, mesmo converte o deserto em lagos e a terra sedenta, ou seja, a terra seca, em nascentes. Versículo 36. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. Então veja que é só sofrimento, né, irmão? Aonde, ou seja, é só, aqui no caso aqui que está dizendo, é só vitória, aonde obedece ao Senhor, né? Aí edificam cidade e cresce, né?
Aí você vê aqui no versículo 37. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. É aquele que obedece a Deus, por isso que dizem, a própria Bíblia diz, né? Bendita a nação, né? Cujo Deus é o Senhor, né? Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Mas você vê que é batalha para lutar contra o mal. Né? Que isso aí você está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Quando o bem está se instalando, aonde o mal já está, é batalha para tirar, irmão. Não é fácil, não. Mas sai, em nome de Jesus. Nós precisamos lutar por isso, precisamos buscar, precisamos obedecer ao Senhor, dar glória ao Senhor. Não é dizer que Deus é Deus, Deus tem a verdade, o diabo é o pai da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu ando na verdade, eu estou me libertando, eu estou na luz. Né? Tem até aqui em Mateus, ou seja, em João 3, que é exatamente aonde nós falamos no 8, né, 32, mas o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, né, irmão? Capítulo 3, deixa eu achar aqui, que é para me falar tudo bem direitinho aqui. João 3, 19, que dizem, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fazia tudo no mal, andava no mal. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Versículo 21. E aqui fala exatamente o que eu falei. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja aqui que você anda na verdade, então você está esclarecendo tudo, falando tudo. Hoje já tem aí até quem faz o mal e até diga que está gostando de fazer o mal. Porque a impunidade, como foi dito aqui, por não se executar logo o juízo das obras maus, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o pecado. Porque não é executado logo o juízo é depois. Você, como eu disse, vai acumulando veneno, doença para a tua alma, né? Para o teu, até teu corpo físico também. Porque Deus, quando Paulo escreve a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz, o mesmo Deus de paz, que é o príncipe da paz, que é Jesus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o corpo está envolvido nisso aí. Quando nós olhamos para Hebreus 4:12, envolve as duas coisas também, as três, no sentido aí, que é
A palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, aí juntas e medulas, que é o corpo. Então veja aí que mexe com tudo. A palavra de Deus é para arrumar primeiro a alma, com o espírito, né? Depois vem o corpo. Então não tem como a palavra de Deus ir pelo corpo. Não, o corpo é sustentado, ou seja, guiado, ele leva aí uma certa vantagem, vamos dizer assim, uma certa proteção, um certo cuidado da parte de Deus quando vem do Espírito. Porque a palavra de Deus é como que tenha duas entradas aí no HD ou num computador. Então tem duas entradas, a entrada carnal e a entrada espiritual. Não tem como você receber o bem pela carne, da parte de Deus, não vem. Dali só vem o mal, porque você é terreno, não tem nada a ver com o céu. O Espírito não é terreno, o Espírito é de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus, uma partícula do Senhor. O sopro de Deus, o Espírito de Deus na tua vida. O Espírito no sentido do Espírito do homem que Deus deu, entenda. Para você não confundir as coisas aqui. O Espírito do homem que foi dado por Deus, que depois vai prestar conta com Deus. O Espírito veio de Deus e volta para Deus. No sentido de prestação de conta. Agora existe o Espírito de Deus, que com o teu Espírito que foi dado por Deus, eles se unem, que é exatamente essa ligação que entra, o Espírito de Deus vai até as profundezas de Deus e traz a revelação, a salvação, o poder, a graça, a misericórdia, as riquezas do Senhor, entra por essa fonte. Então aí vem na alma, sara a alma, livra a alma, enriquece a alma e sobra para o corpo também, que esse corpo vai ser conduzido de uma forma guiado pelo Espírito e não pela própria carne. Pelo mundo, pelas ideias de homem, ideias diabólicas. Não, vem por aqui. Então entenda muito bem aí, que precisa disso aí, precisa desse entendimento, né, que se você fizer o mal, você leva desvantagem, está dizendo aqui, né? Mas se fizer o bem, aí vai produzir com abundância, né? Está dizendo aqui. O versículo 19, que aqui nós começamos pelo 33, mas o versículo 19 o que diz. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Claro, se você clamar ao Senhor, Ele livra. E Ele não leva em conta os dias que tu desobedeceu. Mas você precisa, muito melhor você obedecer sempre, né? Não deixar precisar esse clamor no sentido de sofrimento, passar pelo um crivo aí, né? No sentido de um deserto, para você clamar a Deus, para você dar glória a Deus, né? Então veja aqui, o versículo 20. Ouviu a sua palavra e os sarou. Ou seja, enviou a sua palavra e o sarou. Porque somente a palavra de Deus pode fazer isso. Né? Ouviram também, claro. Né? Enviou a sua palavra. Mas deram ouvido à palavra de Deus. Né? E os sarou. E os livrou da sua destruição. Então veja, nós somos livres somente pela palavra de Deus. E quando damos ouvido.
porque enviados tem todos os dias. Aí Paulo fala isso em Romanos 10, né? Por acaso faltaram ouvir? Pelo contrário, todos ouviram. Mas quem acreditou? Quem deu ouvido? Aí é que está. Eu mudei, eu tive mudança na minha vida, eu me converti, eu adoro ao Senhor, eu dou graça ao Senhor, como diz Davi. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é tudo que há em mim? É meus membros, em primeiro lugar, claro. As minhas atitudes, né? O meu gesto, minhas palavras e tudo enquanto. E o que eu tenho. Aquilo que Deus me deu, né? Que o diabo não dá nada a ninguém, mas aquilo que Deus me deu, eu possa, de alguma forma, dar glória a Deus. É isso aí. Então, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E as pessoas se confundem muito com essa questão aí. Filho dos homens. Não é filho de Deus. Bondade no sentido geral com os filhos dos homens. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus nos criou. E Ele tem esse zelo pelo ser humano. Bondade, se você não quiser ela, mas está disponível para ti. Está entendendo, irmão? Ele é bom contigo, ainda que tu não queira. Mas está lá. A porção que está para um, está para o outro. Compreenda que quando você vai ver um apóstolo Paulo, ou Davi, um grande salmista aqui, o rei Davi, o que foi dado para Davi, foi disponibilizado, está disponibilizado para ti também. Então ele é bom para com os filhos dos homens. E nós não vamos dar glória a Deus porque estamos querendo passar uma chuva debaixo das asas dele. Está entendendo, irmão? Nós não vamos dar glória a Deus porque Ele me deu uma bicicleta, me deu um carro, me deu um filho, me deu uma esposa. Não, não é isso não. Dá glória a Deus porque Ele é bom em todos os sentidos. Ele me deu a vida terrena, com a oportunidade, com a possibilidade, com o presente disponível para mim da vida eterna. Tu está entendendo, irmão? Então eu entendo, se você não quiser, mas está disponível como está para o maior crente do planeta. Tem aqueles que acreditam de verdade e tem aqueles que não faz questão disso. Mas um dia você vai estar diante do Senhor. Ele diz que vai chegar o dia em que todos os mortos, e os que estão vivos também, se os mortos vão ouvir, imagina os que estão vivos no dia, né? Ouvirão a voz do Filho de Deus. E uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a condenação e vergonha eterna. Então fique atento, para aprender, louvar o Senhor. Louvai ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Não é por causa de outra coisa. Então, quando a gente vê o salmista que escreveu o Salmo 100, dizendo, louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Não é alguns, não. Todos os moradores da terra. Né? E apresentai-vos a Ele com canto. Né? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Porque o Senhor é bom. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto.
Não tem como você se fazer, não, eu sou ovelha, eu vou comer palavra de Deus, vou me alimentar da palavra de Deus agora, porque eu estou compreendendo, agora eu estou me alimentando no sentido de andar, de fazer, de obedecer, de ser participante das coisas de Deus, da salvação de Deus, é isso aí. Viver a palavra, andar no caminho da salvação, pelo mérito teu, não. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ou seja, eu como parte do Senhor, que é a palavra de Deus, quando eu reconheço que Ele é Deus. Quando eu me entrego, eu dou glória a Ele, dou louvor, sacrifício de louvor ao Senhor pela sua bondade para comigo. Então assim, eu serei beneficiado da parte do Senhor, né? Mas é isso aí, que Deus venha nos abençoar. Aqui o versículo 22, só para fechar aqui, e ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Ou seja, diz para as pessoas com alegria dessas obras do Senhor, né? Você tem que dar sacrifício de louvor e relatar isso aí, testemunhar do Senhor, né? É isso aí, com alegria, com prazer, e dizer que o Senhor sempre vai ser bom nas nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus abençoa todos os ouvintes, telespectadores que estão nos assistindo, ajuda eles, Pai, a compreender a necessidade que tem do Senhor. Mesmo que as coisas vá bem, ele andando sem a direção do Senhor, mas que fique sabendo que o Senhor um dia cobra a prestação de conta. Ajuda, Pai, a compreender isso aí. Meu Deus, abençoa, abrindo a mente, dando o entendimento, para que eles possam se chegar ao Senhor e assim ser salvo pelo Senhor. Abençoa, Pai, dando saúde e prosperidade a cada um dessas pessoas, a cada família que nos ouve nesse momento e assiste. Abençoa em tudo e em tudo já nós damos graça no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, graças a Deus. Fique na paz do Senhor. Amém.